Boa noite, bom dia e boa tarde. Para todas as pessoas que vão ver esse vídeo, né? Bom, eu não sei. Eu imagino que ninguém começou a assistir ainda. Então eu vou ficar aqui enrolando até ver alguém aparecer bem no negócio que fica aqui. E quando alguém aparecer, aí eu vou pedir pra me avisar quando já tiver. Ótimo, alguém apareceu. Me fale quando eu puder começar a falar. Bom, enquanto estou esperando me avisarem que eu já posso começar, vou começar falando do que eu falei mais ou menos do vídeo anterior, né? Um resumo rápido. No vídeo anterior a gente conversou sobre a música Filhos Mestiços, que na gravação que eu apresentei, pelo menos segundo o vídeo do YouTube que eu coloquei, né, tá sendo cantada pelo Professor Capu. Bom, e foi basicamente isso. Nessa música, né, eu trouxe para trabalhar a questão da miscigenação do Brasil, porque a gente já viu sobre todo o contexto inicial da colonização do Brasil, vimos sobre os povos africanos que vieram para cá. Eu falei um pouco sobre os povos indígenas que vieram para cá, não tanto quanto eu falei dos africanos, porque falar sobre os povos indígenas é de certa forma um tanto mais complicado, né? Porque a gente está falando de várias tribos das quais conseguir informações pela internet é um tanto complicado, né? Porque as pessoas, por algum motivo, para especificar bem, tem a ilusão de que Tupi-Guarani é o nome de todos os povos indígenas do Brasil, quando não é a realidade. Boa noite, vó. Porque, como eu disse no vídeo anterior, do qual eu falei sobre a miscigenação, né? Então eu falei sobre os povos indígenas e europeus, mais especificamente o povo português que veio pra cá, né? Eu falei pra vocês que não era só os tupis, tinham os tupis, os macro-Gs, deixa eu ver aqui os nomes desses de novo, porque são nomes estranhos, os Caribe e os Aruac. E esses quatro são grandes grupos, ainda você vai ter grupos ainda menores em cada um. Ou seja, é uma diversidade muito grande, né? Da qual nós brasileiros atualmente reduzimos todas as Tupi-Guarani, né? Quando não reduzimos simplesmente para índio. Porque quando a gente reduz simplesmente para índio, a gente não fala apenas dos povos brasileiros, mas também falamos dos povos argentinos, mexicanos, haitianos, uruguaianos, chilenos, enfim, todos os povos da América no sentido literal, né? Quando é uma diversidade muito maior. E falamos sobre sobre o povo português, que apesar de se dizer puro durante toda a história do Brasil, os brasileiros e portugueses terem a grande e maravilhosa ilusão de que eles são puros, né? Como eu disse, é um povo tudo misturado com um monte de coisa, né? Com africanos, com pessoas provenientes do Oriente Médio, com gregos, romanos, celtas, um monte de coisa. Então não é exatamente por isso, é uma perspectiva interessante para entendermos o quão maior é a miscigenação no Brasil do que além daquilo que a gente aprende na escola, né? Português, africano e índio, né? E futuramente depois os asiáticos, mais ou menos, eu creio que os asiáticos comecem a vir para o Brasil em grande quantidade no século XX, né? Bom, enfim, né? Eu não lembro se eu falei no vídeo anterior, mas para garantir e reforçar, eu escolhi a música Filhos Mestiços muito por causa do que dá para trabalhar com ela, né? Porque ela é uma música que fala sobre miscigenação, fala só sobre miscigenação, exceto na última estrofe e no refrão, que é o que a gente vai trabalhar hoje, porque a gente não pôde trabalhar no vídeo passado devido ao tempo. E no caso, tem uma outra música que também tem como objetivo falar sobre a miscigenação, que é a música Misturou, que é cantada pelo mestre Tony Vargas. E no caso, bom,
talvez vocês conheçam, né? Mas eu vou dizer porque é que eu não escolhi trabalhar com ela. Porque a música Misturou, do Tony Vargas, né? Ou pelo menos que é cantada pelo Tony Vargas, eu não sei se ele escreveu, mas enfim. O que acontece? Ela é muito mais uma origem mítica do povo brasileiro, né? A origem da nossa miscigenação, né? E por isso que eu não escolhi trabalhar com ela. Não vou dizer que é mítica no sentido de um mito, né? De algo que não foi real, porque pode muito bem realmente ter acontecido, várias vezes inclusive, mas não dá toda a perspectiva que a música Filhos Mestiços dá, na minha opinião. Porque a música Filhos Mestiços, né, fala de cafuzo, fala de caboclo, fala de português e fala de negro, né? Enquanto que a música Misturou, do Tony Vargas, apesar dele dizer, né, alguma coisa que misturou branco, índio e negro, né, ela fala muito mais da mistura de negro com branco, até porque uma das preconceitos que essa música tem como objetivo destruir, né, na minha opinião pelo menos, é a perspectiva de que tem gente branca aqui no Brasil, que é algo completamente irreal. Pessoas brancas no Brasil é uma minoria muito grande. Eu já morei em Itanhaém, em Guarapari, em Paragominas, em Palmas, em Fortaleza. Tô morando em São Raimundo do Nonato, interior do Piauí, e até hoje eu só conheci um brasileiro branco. Então você que tem essa crença de que brasileiro é branco, por favor repense, porque dificilmente isso é verdade. Até porque, como eu disse para vocês, geneticamente, quando você tem um cruzamento genético, você tem 14 pessoas que vão nascer mulatas, uma que vai nascer branca e uma que vai nascer negra. Exatamente, pai. Você é a única pessoa, o único brasileiro branco que eu conheço. E exatamente essa questão. E no Brasil, essa parcela de branco e negro com certeza é muito menor, porque a gente tem 500 anos de miscigenação. Apesar de ter começado em 1530, a colonização do Brasil, em 1500 estavam sendo deixadas pessoas aqui. Na verdade, a expedição de Cabral deixou, se eu não me engano, 3 degredados e uns outros, e aí continuou sua viagem para as Índias. Se eu não me engano, foi uns 2 que pulou do navio para ficar no Brasil, né? Então essa miscigenação a gente pode afirmar que tem o início exatamente em 1500. E se a gente não for considerar também o português de Cananéia, que pode ter chegado um pouco antes de Cabral, né? Bom, enfim, eu tô vendo que já tem bastante gente chegando, né? Então acho que já dá pra começar, né? Bom, então nesse caso, no vídeo anterior, e eu vou me desculpar de novo, né? Porque essa apresentação, acho que podemos dizer, né? Eu fiz inicialmente pro Papoeira e eu não tinha pensado em colocar a etimologia das palavras cafuzo, caboclo, mameluco e mulato, né? Mas aí eu fiz posteriormente, quando eu fui preparar o texto para os vídeos em si, né? E aí, como o meu computador foi resetado, eu só consegui recuperar do Papoeira, eu não sabia, então acabei esquecendo de procurar, mas eu procurei durante essa semana e a etimologia da palavra caboclo tem 3 possíveis, né? Todas as 3 são indígenas. Eu vou ler aqui porque são nomes um tanto diferentes, né? Eu não sei falar, seja lá que língua seja, porque como eu disse, os vários povos tupis, em geral, tinham as suas línguas, né? Não era só a língua tupi-guarani, como todo mundo diz, né? Então, nesse caso, eu não sei nem que língua tá, mas deve ser uma língua tupi, eu acho, pelo menos. Bom, pode ter vindo de cariboca, eu acho que fala assim, que significaria procedente do branco. Pode ser curiboca, que eu acho que a tradução deveria ser procedente do negro, né? Assim,
Boca, tem cariboca e curiboca, né? Aí só muda um U e um A. Então talvez seja procedente do negro a tradução literal. Mas o importante é que seria o termo originalmente que os povos indígenas usavam para se referir a um mestiço um filho de algum povo indígena com algum povo africano, né? E poderia ser também Kaabo, que seria o que vem do mato. O que vem do mato. Tem mais algum? Não, pronto. Bom, caboclo. Quem é o caboclo? Quer dizer, pode ter vindo de procedente do branco ou procedente do negro. Então, quem seria o caboclo nessa história? Ou ainda o que vem do mato, né? Quem é o caboclo? O caboclo, ele é a mistura de um indígena com um branco. Bom, e por que procedente do negro? É óbvio porque seria procedente do branco, eu pelo menos acho que seja, né? Mas por que procedente do negro? O que acontece? A pessoa que escreveu que é procedente do negro, qual seria a ideia do curiboca, né? Qual é a ideia dela? Que os indígenas chamavam os mestiços de índio com africano de curiboca, e aí acabou-se que começaram a se referir mestiços curiboca como mestiços em geral, e aí acabou ficando só para os brancos e perdendo essa ligação com os negros, né? E o cabo, por que o que vem do mato, cabo? Por que chamar os mestiços de indígenas com brancos de cabo? Bom, eu não sei se vocês lembram, mas os mamelucos aqui do Brasil eram os mestiços de indígenas com brancos, né? E como eu disse para os sobre os mamelucos, os mestiços de indígenas com brancos são muito conhecidos por serem quem? Os capitães do mato, os bandeirantes, e exatamente por isso seria o que vem do mato, porque os bandeirantes e os capitães do mato saíam, literalmente a gente pode dizer que vinham do mato, né? Os bandeirantes, nos casos, eles vinham do mato para escravizar os indígenas, porque eu não sei se vocês sabem, mas os bandeirantes eram pessoas cujas descrições descrevem como selvagens, né? Alguns deles só falavam tupi. Na verdade tem o Domingos Jorge Velho, né? Na história lá que ele foi destruir o Quilombo dos Palmares, que algum dia a gente conversa sobre isso, precisaram de um tradutor, né? Para conseguir para ele se comunicar com os comandantes das tropas e tudo mais, né? E bom, eles em geral eram filhos de mestiços de índios com brancos, e eles saíam do mato para escravizar os indígenas, saíam do mato para capturar os escravos, e saíam do mato para vender eles, né? Bom, seria essa a etimologia da palavra caboclo. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante falar, já que a gente já está falando disso, né? Da palavra pardo, né? Bom, que é utilizado nas pesquisas do IBGE, do IBGE, junto com branco, indígena e negro. Bom, eu tenho várias críticas sobre essa terminologia. Para começar, porque pelo menos na faculdade, né, para fazer a inscrição de alguma coisa, para preencher um formulário para a faculdade aqui, né, antes de eu fazer a matrícula, eles perguntaram qual que era a minha raça, né? E deram as opções índio, branco, pardo ou negro. E isso, sinceramente, é uma coisa muito superficial, né? Porque, como eu disse, branco e negro é uma minoria, muito minoria mesmo aqui no Brasil, né? Índio, infelizmente, também é minoria no Brasil. Não era para ser, mas é. E pardo, o que acontece? É uma palavra que varia muito de região para região. Para mim, pardo sempre foi
a forma como se chamaria o caboclo ou o mameluco. Para mim, pardo sempre foi isso, eu aprendi como sendo isso. E, segundo o IBGE, na verdade, seria a mesma coisa para mulato, moreno. Sinceramente, devia mudar essa nomenclatura, porque eu aprendi, não lembro onde, talvez tenha aprendido isso quando eu morava em Paragominas, mas eu não lembro. Mas eu aprendi que pardo era mestiço de índio com branco, né? E no caso, outra crítica é a palavra raças, porque como eu já disse, a única raça humana existente no momento é a raça Homo sapiens, a raça Sapiens, da espécie Sapiens, do gênero Homo, da ordem, da família Hominidae, da ordem Primata, da classe Mammalia, do filo Chordata e do reino Animalia. Não existe outra raça humana viva no momento. Bom, é só uma crítica que eu queria fazer ao IBGE. Bom, agora vamos começar a falar do que do que é o foco para se falar hoje, do resto da música Filhos Mestiços. Já que só falta a última estrofe e o refrão, então nesse caso eu vou colocar a música desde o início, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Bom, assim, Marisa, na verdade essas pesquisas são feitas há muito tempo, né? Mas eu não sei dizer se é errado, porque essas pesquisas demográficas têm como objetivo, né, ter uma noção de como é a população brasileira, né? Essas pesquisas são importantes não só para dizer quantas pessoas se declaram indígenas, negras, brancas, pardas no Brasil,
mas principalmente porque com esses dados você pode montar um monte de outras coisas. Por exemplo, você pode montar uma pesquisa falando sobre a vulnerabilidade dos negros alguma coisa de algum lugar, entende? E você pode fazer um monte de pesquisa com base nesses dados. Isso que servem esses dados. Então, não é que eles não sejam importantes. Primeiro, a pergunta que está errada. Segundo, a classificação que, na minha opinião, também está errada. Porque, primeiro que pardo é uma palavra que no Brasil não tem exatamente um significado definido. Pardo é isso, isso, isso e isso. Varia de região para região, porque como eu disse, eu aprendi como pardo sendo mestiço de indígena com branco, mas segundo o IBGE é mestiço de branco com negro. Para mim o nome disso é mulato, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Exceto reclamar. Algum dia eu descubro como reclamar com o IBGE, eu vou reclamar. Mas enfim. Agora, qual a estrofe dessa música? Ou estrofe não. Qual o refrão dessa música? Era um povo de matar. Não, era uma luta de matar, mas era um povo de paz. Depois ele fala no último refrão. Já vou lembrar aqui. Tá bom, eu não consigo lembrar. Vou ver se tem a letra escrita aqui embaixo. Aqui, tem a letra. Já vou descobrir o que ele fala, porque eu não estou lembrando agora. Mestiço da cultura brasileira. O tempo lavou o chão da ladeira, misturando com o sangue da capoeira e o chão da ladeira. Bom, o que é que ele está querendo dizer com esse refrão? Com a estrofe. No refrão parte para entender o que a estrofe está dizendo. Ele fala mestiço da cultura brasileira, as pessoas que são mestiças da nossa cultura, né? O caboclo, o cafuso, o mameluco, o mulato e o pardo e todo o resto, né? Apesar de que só tem essas 4 nomenclaturas comuns no Brasil, não sei se teria outras, né? Eu pelo menos só conheço essas 4. Deixa eu ver. O tempo lavou o chão da ladeira, misturando o sangue da capoeira e o chão da ladeira. O que é que ele quer dizer com isso? Na minha opinião, há umas 3 hipóteses que eu desenvolvi. A primeira é o seguinte. O que seria... deixa eu lembrar aqui, sim, pronto. Era muito... Na Bahia, né, tem uma ladeira conhecida como Ladeira da Preguiça, que recebeu esse nome porque o que acontece? Os escravos da zona, que trabalhavam mais ou menos nas zonas portuárias, carregando as coisas, dos navios dos navios ou dos mercados que haviam ali, né, eu imagino pelo menos que tivesse, carregavam as coisas até a casa do senhor ou até um armazém ou alguma coisa do tipo onde eles deveriam deixar os produtos, né? E eles subiam essa ladeira da preguiça. E o senhor, e aí o que acontece? Subiu uma ladeira, eu não sei se você já subiu, tá? Provavelmente você já subiu assim uma ladeira ou alguma subida e é muito difícil, e é muito cansativo subir. Agora imagina subir naquele sol do Nordeste carregando peso ainda por cima, né? E eu posso lhe garantir que não era exatamente uma coisa assim leve, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente está falando de escravos cujo único objetivo que tinham na vida segundo seus senhores era obedecer eles e fazerem o trabalho mais rápido que pudessem, na melhor qualidade que pudessem. E no caso, entenda, pelo que o Senhor deseja que eles façam, sem se importar a mínima com o que eles pensam ou sentem. E se eles não colaborassem, os senhores se viam totalmente no direito de
torturar eles. No caso, a maneira mais simples, enquanto a pessoa está carregando uma coisa ladeira acima, é chicoteando. E quando você chicoteia uma pessoa, você faz ela sangrar. E o sangue iria escorrer na ladeira, iria cair na ladeira da preguiça, né? E em várias outras ladeiras, porque eu tô falando da Bahia, dessa ladeira em específico na Bahia, porque enquanto eu me preparava isso pro Papoeira, que o meu professor Testa me convidou, né? Encontrei um trabalho de alguma coisa de faculdade, né? Falando sobre isso. E aí, assumindo que seria um capoeirista carregando, porque haviam muitos capoeiristas nas regiões portuárias, né? Inclusive a capoeira aflorou principalmente em 3 cidades, que é Salvador, Rio de Janeiro e Recife. 3 cidades portuárias, né? E há teorias de que dizem que os capoeiristas, que a palavra capoeira, como eu já disse, iria vir das capoeiras, né? Que é tipo umas cestas que se vendiam aves, dessas aves que por ficarem nas capoeiras são chamadas de capoeiras, né? Enfim, e aí esses escravos que ficavam vendendo essas aves teriam criado a capoeira. E consequentemente, os escravos que também carregam os mercadorias, né, também seriam capoeiristas, né? Então, essa seria a segunda e terceira segunda teoria que eu ia te falar, segunda teoria que eu desenvolvi sobre os que seria. E aí, naturalmente o tempo lavaria o chão da ladeira desse sangue e misturaria também esse sangue com o chão da ladeira. A segunda teoria, Marisabel, você está 100% correta. É o sangue da luta da capoeira contra os senhores. Porque o que acontece? Os capoeiristas, a gente tem que lembrar que no imaginário popular, né, a capoeira teria sido desenvolvida nas senzalas, utilizada para fugir para os quilombos. E os quilombos geralmente têm que ficar em um local de difícil acesso. E o que é um local de difícil acesso? Geralmente serras, ladeiras, no meio do mato, cantos que ainda não são explorados pelos portugueses, ou que são explorados e não são povoados, né? Porque a gente está falando de entrar numa mata fechada e subir uma serra, muitas vezes desconhecida. Por isso, um local perfeito para os quilombos. Uma vez que você foge, você já conhece um pouco a área, e já que não se sabe para onde você foi, você consegue assim, dar uma explorada na área e se preparar para ataques. E a gente tem que lembrar que a escravidão indígena foi proibida no Brasil. Agora eu não faço a mínima ideia de qual é a data, mas eu lembro que foi tipo 1700, né? Então a gente tinha um contato dos indígenas com os africanos, com os escravos africanos, e os indígenas em geral conheciam a região que eles estavam. Assim, né? Quer dizer, porque os indígenas, eles fizeram várias estradas extremamente longas. Tem, por exemplo, o caminho do Peabiru, que ligava mais ou menos a algum canto de São Paulo, né? Se eu não me engano, mais ou menos perto da antiga capitania de São Vicente, que agora eu não sei se é a cidade de São Paulo, agora eu não estou lembrado, imagino que seja. Até o Império Inca, o caminho do Peabiru fazia todo esse trajeto de São Paulo até o Império Inca. Então é assim uma distância enorme. E os indígenas conheciam, e não só conheciam a geografia da região, mas também conheciam as plantas, os animais, e com certeza sabiam cobrir os seus rastros. E isso dava tempo da área em que estavam, mesmo que fosse desconhecida para os indígenas em questão, dava tempo para eles explorarem a área, né? Então, geralmente eram escolhidas as serras que têm ladeiras. E quando os bandeirantes ou capitães dos mato ou quem quer que seja que estivesse tentando invadir o quilombo atacasse, você teria a morte de capoeiristas, e esse sangue se misturaria com o chão,
E esse sangue se misturaria com o chão da ladeira, né? E o tempo lavaria esse chão, enfim. Bom, e a terceira hipótese que eu desenvolvi recentemente, quando eu digo recentemente, foi tipo semana passada ou semana retrasada. O que acontece? Os capoeiristas, a capoeira, como eu disse, se desenvolveu principalmente em Salvador, Recife, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro em especial, como a gente vai conversar depois, foi muito utilizada pelas maltas, que são gangues, né? Que eram facções, né? Especialmente a malta Nagô e a malta Guaiamu. E o que acontece? Essas maltas eram de capoeiristas. E capoeiristas, a gente sabe que geralmente gangues, facções estão muito relacionadas ao cotidiano das favelas, que ficam localizadas nos morros. E o sangue desses capoeiristas foi derramado e se misturou com o chão da ladeira e foi lavado do chão da ladeira pelo tempo, né? No caso das minhas 3 hipóteses, a que eu creio que seja a mais correta seja a segunda, dos quilombos. Por quê? O refrão diz: era a luta de matar, mas era um povo de paz. O que era a luta de matar? A capoeira. E quem era o povo de paz? Os quilombolas, que estavam apenas ali no quilombo tentando viver. Mas poderiam ser também os capoeiristas que estavam lá no Morro do Rio de Janeiro, porque nem todos pertenciam às maltas, a gente não pode se iludir a isso. E ou então das próprias favelas de Salvador ou de Recife, que estavam ali apenas tentando sobreviver e eram constantemente atormentadas pela polícia e pela elite por puro preconceito, né? Então, é isso. Bom, gente, como esse já é o final do vídeo, então neste caso eu gostaria de dar o seguinte aviso para vocês. Próxima semana eu vou dizer qual é um canal do YouTube, porque eu pretendo próxima semana criar um canal do YouTube e aí na próxima semana colocar o primeiro vídeo lá. Então, só para avisar, próxima semana no final do vídeo eu falo qual é o canal. E aí, se der certo, a gente fica por lá e eu descubro como passar os vídeos que eu já fiz para lá, né? Mas enfim, é só isso mesmo. Boa noite e até a próxima semana.